Antes de mais nada, eu quero explicar para vocês o que é uma fachada caricata, tá? Antes de tudo. Se eu pudesse resumir, gente, uma fachada caricata em uma única frase, né, eu diria que uma fachada caricata é o resultado de um projeto raso, tá? E eu faço uma analogia, inclusive, para poder te explicar isso. Imagina um caracol, né? Uma casinha de um caramujo. Essa concha, na verdade, se você olha para essa concha, automaticamente você vai saber que aquela concha é de um caramujo, né? Você não vai olhar para ela e pensar, poxa, será que essa concha é de uma formiga? Será que é de uma borboleta? Não. Quando a gente olha para aquilo, a gente entende automaticamente que é de um caramujo, né? De um bichinho ali característico daquela casinha. Assim, outras coisas acontecem, né? Quando a gente olha para a casinha do João de Barro, a gente também entende que aquilo é do João de Barro. Uma estrela do mar, a gente sabe que é da estrela do mar, né? Enfim, o tatu, que tem a casinha própria. Então, são características que quando a gente olha para aquela coisa, a gente entende automaticamente que é. O projeto raso, ele tem isso também como característica. Então, por exemplo, quando eu olho para um projeto, pela fachada a gente já consegue identificar se aquele projeto é raso ou não. Então, é uma característica, né? Tem características daquele projeto que vão te dizer se aquele projeto está raso ou não. E aí a gente pode se aprofundar um pouquinho mais. Então, a gente, quando olha para um projeto raso, né? Que eu trago esse exemplo aqui para vocês, de uma imagem aleatória da internet, a gente consegue perceber que a gente tem uma volumetria muito primária, que é uma volumetria que não está bem desenvolvida. A gente consegue perceber também que é uma fachada que não é responsiva às condicionantes pré-existentes. Por isso, e aí a gente vai estudar um pouquinho mais, a gente vai se aprofundar nisso, para a gente entender de fato por que se chega nesse resultado, como se chega e principalmente como não se chega nele. Né? Mas a gente precisa entender que não é um projeto responsivo, portanto, a gente vai ter essa característica. E é importante dizer também, sempre, que gosto é uma coisa que se discute. Né? Inclusive, pode ser que tenha alguém aqui que esteja vendo esse projeto e diga que não é tão feio assim. Eu, particularmente, eu confesso que eu acho que é de um senso estético, no mínimo, duvidoso. Mas, de fato, gosto se discute, né? Cada um tem o seu. Mas eu acho que a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa frase, porque nós, que somos arquitetos e urbanistas, a gente tem que ter essa responsabilidade e esse senso estético mais apurado do que o senso comum. E então, como o gosto estético se discute, e tá tudo bem, de fato se discute, a gente vai elencar agora algumas características, de fato, técnicas, né? E não para que a gente fique nesse âmbito do gosto se discute. Então a gente vai falar sobre as características técnicas que vão ditar para a gente que essa não só uma volumetria, mas uma fachada de gosto estético duvidoso. E por fim, essa fachada como característica, ela vai se utilizar também de subterfúgios, né? Então, para que esse projeto seja vendável. O que significa isso? Imagina essa volumetria despida, nua. Né? É uma volumetria muito simples, como eu disse, primária, e que, portanto, ela não seria arquitetonicamente atrativa. Então, precisa-se colocar vários elementos, utilizar mesmo esses subterfúgios como revestimento na fachada, como adornos, como algumas coisas que a gente vai discutir aqui também, para que seja vendável, ou seja, quando o arquiteto entrega essa fachada, esse projeto, então essa fachada ela vai se utilizar desses subterfúgios, né, como revestimento, como adornos, para que esse projeto seja vendável. Que ele se pareça com a arquitetura, e então vai se utilizar, né, esses subterfúgios.